Olá, povo de Deus! Estamos mais uma vez reunidos, sempre com muita alegria, entusiasmados, esperançosos, para iniciarmos a nossa catequese semanal, o nosso humilde programa Cristo em Família, o povo de Deus. Eu sou Paulo Fernandes e hoje é quinta-feira, dia 19 de março de 2015, ano litúrgico B da Igreja Católica. E para que tudo corra bem, invoquemos a Santíssima Trindade dizendo: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, gente, estamos aguardando ansiosamente a chegada da Semana Santa, o encontro com o Senhor. Momento muito forte de espiritualidade, portanto, um momento de fé. Acreditar no Senhor, crer em nosso Senhor Jesus Cristo, é ter fé. Fé naquele que veio para nos mostrar como devemos agir na nossa vida, para sermos felizes. Sermos felizes aqui na terra e alcançar a vida eterna. É evidente que ninguém irá conseguir cumprir à risca todos os ensinamentos. Eu sempre digo isso, somente um conseguiu. Nosso Senhor Jesus Cristo. E ele veio como humano, por isso ele sabe de todas as fraquezas humanas, ele sabe, ele conhece cada reação de nós, seres humanos, frente a qualquer situação que possa acontecer. Ou seja, em qualquer momento que estivermos passando, Jesus conhece, Jesus entende. Ele tem o poder divino e a experiência humana. E por isso ele conhece o ser humano por dentro. Ele conhece o coração de cada pessoa. Ele sabe da intenção de cada pessoa. Ele conhece o pensamento da pessoa que quer prejudicar. E ele sabe também como fica o coração de quem é prejudicado e quem é prejudicada. Ele sentiu na própria carne a dor para nos livrar de todos os pecados. É muita compaixão e obediência ao seu Pai. E tudo foi feito porque ele compadeceu do sofrimento em que o povo vivia. Ele sentiu compaixão pelo sofrimento, pela opressão em que aquele povo sofrível vivia. E morreu por todos nós para estabelecer uma nova aliança, para formar uma nova história, um novo povo, o povo de Deus. A compaixão ela tem um grau de solidariedade muito alto. O compadecer é algo muito difícil de ser alcançado. Eu vou pedir para a nossa produtora baixar um pouquinho a música. Como eu dizia, o compadecer ele é algo muito difícil de ser alcançado. O compadecer do sofrimento de uma pessoa. Numa oportunidade eu conversava com um padre sobre o jejum. Então eu tinha algumas dúvidas sobre o jejum e conversava com ele, sanando essas dúvidas, tirando essas dúvidas. E ele me dizia: olha, Cláudio, assim, super paciente, muito calmo. Olha, Cláudio, a finalidade do jejum é até um ato de solidariedade, de compaixão. Porque a pessoa fazendo o jejum da maneira que deve ser feito, ela vai acabar sentindo pelo menos um pouco daquilo que a pessoa que não tem nada para comer sente. Sem fazer críticas, apenas como comentário, mas fica meio sem sentido a pessoa não comer carne fazendo o jejum, né? E come aquele monte de peixe, ou frango, ou outra coisa qualquer. Sendo assim, onde é que está o compadecimento? A pessoa deve se abster daquilo que mais gosta, se alimentar muito moderadamente com aquilo que mais gosta. Evidente que pessoas que necessitam de alimentação, por exemplo, de 3 em 3 horas, ou outra situação especial, estão dispensadas do jejum. Por isso, gente, o mais importante, na minha humilde opinião, é tentar seguir ao máximo que puder aquilo que vem como ensinamento de Nosso Senhor,
Porque ele vendo que a pessoa está se esforçando e dando tudo que pode para conduzir uma situação por causa do ensinamento, ele abençoa essa pessoa e essa pessoa será feliz por onde for, desde que essa pessoa esteja sempre com essa intenção na sua mente. Na semana passada, no programa passado, eu falei sobre provações. Esses 2 programas eu venho falando sobre provações. Contei histórias, inclusive a nossa aqui, sobre as nossas dificuldades, os obstáculos que surgiram para conseguir gravar os programas e tal. Inclusive nós até demos uma viradinha aqui no cenário, uma mudança no cenário, porque novamente o tempo está virando para chuva. Então é toda quarta-feira, às 17 horas, cismou de ter que chover. Mas não tem problema, eu afastei um pouquinho o cenário e ficou mais aparente atrás de mim, então aquela floresta, aquela parte verde está do nosso lado aqui. E eu gostaria até de mostrar para vocês, mas está meio difícil de girar a câmera. O tempo está bem escuro e talvez até atrapalhe um pouco na gravação. Então a gente mudou um pouco o cenário, com medo da chuva. Está com 80% de probabilidade de chuva. Então as dificuldades, falando sobre aprovações, são as dificuldades que aparecem quando se quer alcançar uma meta. E eu prometi falar um pouco sobre Jó. No último programa eu prometi falar um pouco sobre Jó. Vocês já ouviram falar de Jó na Bíblia? Certamente alguém de vocês já ouviu dizer. Nossa, existe até um provérbio que diz, nossa, fulano tem a paciência de Jó. Então eu vou contar para vocês agora o porquê dessa frase. Vamos lá. O livro de Jó na Bíblia faz parte dos livros sapienciais. Sapienciais é o nome dado a 5 livros do Antigo Testamento. São eles Jó, primeiro livro, Provérbios, Eclesiastes, Sabedoria e Eclesiástico. A esses são acrescentados 2 livros poéticos. São livros dos Salmos e Cântico dos Cânticos. Esses livros apresentam a sabedoria e a espiritualidade de Israel. Em Israel, a sabedoria não é a cultura adquirida graças à acumulação de conhecimentos, mas o bom senso e o discernimento das situações adquiridas através da meditação e reflexão sobre uma experiência concreta da vida. Trata-se de algo que se aprende assim na prática e que leva a vida de viver bem, leva a pessoa à vida de viver bem. Assim, nos livros sapienciais encontramos reflexões que brotam, que surgem dos muitos problemas do dia a dia da vida de qualquer pessoa que busca o caminho da realização e da felicidade. Essa pequena explicação, uma singela explicação do que são os livros sapienciais do Antigo Testamento. Mas falando de Jó, o tema central do livro de Jó, não é o problema do mal, nem o sofrimento do homem justo, inocente, e muito menos da paciência de Jó. O autor do livro de Jó, o autor desse livro, que é simplesmente apaixonante. Gente, esse livro é simplesmente apaixonante. Mas o autor discute de um modo geral a situação mais profunda da religião, que é a natureza da relação entre o homem e Deus. Olha só, o povo de Israel, eles entendiam que a relação com Deus acontecia através de um dogma, o dogma da retribuição. Então eles acreditavam que o modo que Deus utilizava para julgar o ser humano era a retribuição. Portanto, Deus retribui o bem com o bem e o mal com o mal. Aquele que é injusto, Deus castiga com desgraças, doenças e todos os tipos de sofrimentos. E pensando assim, com esse tipo de pensamento, arrisca-se produzir uma religião de comércio, onde o homem passa a pensar em poder assegurar a própria vida e até ditar normas para o próprio Deus.
Quanto a isso, o autor desse livro mostra, ele deixa bem claro que a verdadeira religião é mistério de fé e graça. Por exemplo, o homem ele se entrega livremente e gratuitamente com a finalidade de estabelecer com Deus uma comunhão que o leve a viver bem. O livro de Jó ele foi escrito provavelmente durante o exílio, uns 600 anos antes de Cristo. Gente, o exílio ele é um nome dado a uma grande deportação que houve dos judeus lá do reino de Judá para a Babilônia. Isso coordenado por Nabucodonosor II. Da mesma forma que Jó, exatamente igual, Jó, todo o povo de Judá tinha perdido tudo. Família, propriedades, inclusive a liberdade. E eles acreditavam nessa concepção que eles tinham sobre Deus. E exatamente nesse ponto entra a pergunta crucial feita por Satã. É possível ter uma relação gratuita com Deus? É possível ter uma relação gratuita com Deus sem que haja algum interesse? É possível estabelecer assim uma relação com Deus sem pedir nada em troca? Olha, podemos dizer que todo o livro de Jó é uma busca para responder essa questão. A resposta correta para essa pergunta acontece quando se supera toda essa teologia da retribuição, que é incapaz de responder à nova situação em que o povo vivia sem cair em absurdos. O povo estava vivendo já uma nova experiência de vida e isso exigia uma nova forma de conceber Deus, de entender Deus, de entender o homem e a relação entre os dois, que deve existir entre os dois. Deus, ele é todo amor, sempre foi. Deus sempre foi amor. Mas o povo nunca conseguiu. Não é que nunca conseguiu, o povo nunca. Tem um sumido aqui. Ele nunca quis entender isso, acreditar nisso. E foi preciso que ele mandasse o seu filho como humano para libertar, para salvar todo o povo. Enfim, para morrer, né, por toda a humanidade. E só assim o povo acreditar no tamanho, na extensão do amor que Deus tem por nós. Mas vamos falar um pouco de Jó aqui. Era uma vez, vou até contar em clima de história, que fica mais interessante. Era uma vez um homem chamado Jó. Jó ele era o retrato de um homem feliz que vivia no país de Uz. Era um homem íntegro, reto, que temia muito a Deus e evitava o mal. Jó era casado, tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, umas 500 juntas de boi, umas 500 mulas e um grande número de empregados. Na verdade, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Os filhos de Jó costumavam fazer banquetes, um dia na casa de um dia na casa do outro, e convidavam as 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Quando terminavam esses dias de festa, Jó chamava todos eles para a purificação. A purificação era um ritual religioso que acontecia. Ele madrugava e oferecia um holocausto para cada um deles. Tipo assim, pensando, talvez meus filhos tenham pecado muito ofendendo a Deus em seu coração. Então Jó fazia assim todas as vezes. Num certo dia, os anjos se apresentaram a Deus e entre eles foi também Satã. Gente, Satã era um anjo de Deus que se tornou do mal depois que ele se rebelou e tal, depois de uma outra oportunidade de contar a história. Mas Deus conversava com os anjos, fazendo-lhes perguntas e tal, e perguntou a Satã: de onde você vem? Satã respondeu: eu fui dar uma volta na terra. E Deus lhe disse: você reparou no meu servo Jó? Na terra não existe nenhum outro como ele. Ele é um homem íntegro, ele é um homem reto que teme a Deus e evita o mal. Aí Satã respondeu a Deus:
E a troco de quê? A troco de nada que Jó teme a Deus? Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, da sua casa, de todos os seus bens. Abençoa todos os seus trabalhos. Os rebanhos dele cobrem toda a região. Estenda tua mão contra ele e retire tudo que ele possui. Garanto que ele o amaldiçoará na mesma hora. Então Deus disse a Satã: pois bem, vai lá, faça o que você quiser com ele. Faz o que você quiser com o que ele possui, mas não estenda a mão contra ele. E Satã saiu da presença de Deus. Certo dia, num desses banquetes, os filhos e filhas de Jó comiam e bebiam na casa do irmão mais velho. Um mensageiro de Jó chegou lá na casa de Jó, ele disse: os bois estavam arando e as mulas pastando. Pertinho deles, os sabeus caíram sobre eles, mataram os empregados a espadas e levaram o rebanho. Só eu escapei para lhe contar o que aconteceu. Mal acabaram de falar, chegou outro mensageiro e lhe disse: caiu um raio do céu e consumiu, queimou todas as suas ovelhas e os pastores. Só eu escapei para vir lhe contar. Mal acabaram de falar, quando chegou um outro mensageiro e lhe disse: um bando de caldeus, dividido em 3 grupos, caiu sobre os camelos e os levou embora, depois de matar os empregados a espadas. Só eu sobrei para lhe vir contar. E ainda mal acabaram de falar quando chegou um outro mensageiro e disse: seus filhos e filhas estavam comendo e bebendo na casa do irmão mais velho, quando veio um furacão do deserto, atingiu a casa pelos 4 lados e ela desabou sobre os jovens e os matou. Só eu escapei para vir lhe contar o que aconteceu. Então Jó levantou, rasgou a roupa, rapou a cabeça, caiu por terra. Gente, isso é um sinal de protesto que eles usavam na época. E disse: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu para ele eu voltarei. Deus me deu tudo e Deus tudo me tirou. Bendito seja o nome de Deus. E apesar de tudo, Jó não pecou e não acusou Deus de ter feito coisa injusta. Certo dia, os anjos novamente se apresentaram a Deus e entre eles estava também Satã. Então Deus perguntou a Satã: de onde você vem? E ele respondeu: eu fui dar uma volta na terra. Deus lhe disse: você reparou no meu servo Jó? Na terra não existe nenhum outro como ele. É um homem íntegro e reto, que teme a Deus e evita o mal. Ele continua firme ali na sua integridade, e você, a troco de nada, me lançou contra ele. Para acabar com ele, para o aniquilar e tal. Satã respondeu: pele por pele. O homem dá tudo o que tem para manter a vida. Estende, porém, a mão e atinge-o na carne e nos ossos. Garanto que ele o amaldiçoará na cara. Então Deus disse a Satã: faça com ele o que você quiser, mas poupe a vida dele. E Satã saiu da presença de Deus. Na terra, Satã feriu Jó, mas feriu com feridas graves, desde a planta do pé até a cabeça. Então Jó pegou um caco de telha para se coçar, sentado no meio da cinza. E a sua mulher lhe disse: e você, continua na sua integridade? Amaldiçoe Deus e morra de uma vez. Aí o Jó lhe respondeu, a esposa: você está falando como louca. Se aceitamos de Deus os bens, não devemos também aceitar os males? E apesar de tudo isso, Jó não ofendeu a Deus com palavras. Nesse meio tempo, 3 amigos de Jó ficaram sabendo de todas as desgraças, de todos os males que o tinham atingido. Cada um partiu da sua terra e se encontraram para compartilharem, para se compadecerem da dor
que Jó vinha sofrer. Quando o viram de longe, eles nem o reconheceram. E começaram a chorar. Rasgaram a roupa, jogaram pó sobre a cabeça. Um desses 3 amigos, chamado Elifaz, tomou a palavra e disse: não sei se você aguentaria se alguém falasse com você. Contudo, quem poderia permanecer calado? Veja bem, você que instruiu pessoas e fortaleceu braços enfraquecidos. Com as suas palavras você levantou quem vacilava, sustentou joelhos que dobravam. Pois bem, Jó, hoje é a sua vez. Você não aguenta? Você se perturba quando tudo desaba sobre você? O temor de Deus não era a sua confiança e a sua esperança? A sua esperança não era um comportamento íntegro? Lembre-se bem, quando é que o inocente pereceu e quando é que homens retos foram destruídos? Pelo que eu sei, os que cultivam injustiça e semeiam miséria são esses que as colhem. Deus sopra a eles e eles perecem, eles morrem. O sopro da sua ira, o sopro da ira de Deus os consola. Muito bem, gente, isso é apenas uma síntese da história de Jó. Como estamos sempre falando aqui em provações, fidelidade a Deus, eu quis contar isso. E quem sabe desperte a vontade, a curiosidade em vocês a lerem a história completa. É uma história realmente muito bonita. Até apenas para não ficar com suspense, Deus acabou devolvendo tudo a Jó e tal. Mas o que fica como dica para nós é que quem confia em Deus e persevera, segura ali no seu amor, esse vence, ou essa vence. Não existe nada maior ou mais forte que Deus. Outra coisa um pouco intrigante foi o modo, né? A forma com que o amigo de Jó usou para consolar, né? Para se compadecer com ele lá. Diz que Deus sopra e eles perecem, diz que o sopro da ira de Deus consome as pessoas. É um jeito estranho de consolar, embora fosse esse o pensamento do povo naquela época. Isso até me faz lembrar um fato, tem tempo, ainda tem, me faz lembrar um fato ocorrido ontem. A Bíblia, eu sempre falo, a gente não está muito longe dessas histórias bíblicas não. Eu estava produzindo o programa aqui e tal, e acabei fazendo uma comparação com o que me aconteceu ontem. Estou vendo o pessoal consolar Jó aqui, dizendo que Deus sopra e vem o mal e não sei o quê. Ontem eu estava numa cidade a 70 quilômetros daqui. Então eu precisei levar a Adriana fazer uma consulta médica. E a consulta era às 14 horas. Tentei de toda forma mudar o horário para mais cedo, mudar o horário para antes, porque o meu ônibus que leva para a cidade de Piranga aqui é 15 horas. Então se o médico atrasasse um pouquinho, né, a consulta estava às 14, eu estava uns 20 minutos da rodoviária, o ônibus com um pouco de dificuldade, então uns 15 ou 20 minutos da rodoviária, estava com medo de perder o ônibus. Então a consulta da Adriana era às 2 horas, eu tentei conversar com a recepcionista não quis adiantar um pouco a consulta. Só se eu conversar com todo mundo que está aguardando aqui e tal. Eu até fui conversar com uma senhora, se ela podia trocar com a gente, ela não quis. Conversei com uma outra pessoa que estava antes da gente, a consulta para 1h30, 13h30. Essa pessoa também não quis trocar com a gente, dando desculpa que tinha compromissos e tal. Eu sentei perto da Adriana e falei: Adriana, seja o que Deus quiser. Nisso o médico já estava atrasado uns 20 minutos, tá? Por volta de 1h20. O médico acabou chegando 1h40 da tarde. O médico chegou 1h40 e tinha 5 pessoas na nossa frente. Eu já estava quase me dando por vencido, mas confiando em Deus. Exatamente às 2 horas,
tinha passado uma pessoa só na frente, em consulta. Falei assim, a Adriana tá comigo, que a Adriana começou a ficar nervosa, saiu lá pra fora, senta, levanta e tal. Nisso chega uma senhora que estava antes, a consulta dela era antes da nossa também. Ela sentou perto da gente e falou assim, vocês conhecem o Dr. Gilson e tal? Conhecemos. A consulta dele demora uns 40, 45 minutos. Isso faltava 3 minutos para as 2. Aí eu falei assim, nossa, não vai dar tempo, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Gente, eu não sei o que aconteceu. De repente, exatamente às 14 horas em ponto, o médico abriu a porta, Adriana, apareceu, chamou a Adriana. Eu peguei, levantei correndo, mancando, já fui correndo. Aí a Adriana, catando os exames dela, a sacola dela foi atrás de mim, e a moça ficou parada, ficou assim, meio assim, sabia o que estava acontecendo. Aí eu falei assim, até entramos, fizemos uma consulta, saímos do consultório 14h25, deu tempo de chegar na rodoviária, tomar um café, pegar o ônibus e voltar para a nossa cidade aqui. Então, gente, é aquele negócio, a gente tem que fazer sempre tudo aquilo que tiver ao nosso alcance. Eu, no caso, eu fui lá, conversei com a recepcionista, eu conversei com os pacientes que estavam antes da gente, ninguém quis trocar com a gente, mas eu não sei como aconteceu, chamou a gente, fomos atendidos, tudo certinho. Agora, essa pessoa que chegou, aproximou da gente, faltando 3 minutos para as 2, sabendo do meu desespero, desespero da Adriana, em perder o ônibus, a pessoa chega pra gente e fala que a consulta vai demorar 45 minutos, quer dizer, ela não contribuiu em nada pra gente, só acabou atrapalhando, aumentando mais o nervosismo que tá tomando conta da gente já. Mas graças a Deus deu tudo certo. E eu preparando o programa, vendo a história que ele faz aqui com o Jó, que foi consolar ele falando em Deus castiga e tal, eu lembrei desse fato ocorrido. Mas vamos dar uma palavrinha sobre o Papa Francisco. Na semana que comemora os 2 anos de pontificado do Papa, ele dá uma entrevista dizendo o seguinte. Isso aqui é a manchete colhida, gente. Papa Francisco diz acreditar que terá pontificado curto. Na longa conversa com a rede de televisão mexicana, a Televisa, divulgada no 2º aniversário da sua surpreendente eleição, Francisco também afirmou que não se importa de ser Papa, mas gostaria de poder sair em Roma anonimamente para comer pizza. Então vamos aqui à agência Reuters. O Papa Francisco disse acreditar em uma entrevista publicada na semana passada que terá um pontificado curto e que estaria disposto a renunciar como seu antecessor, em vez de permanecer no cargo pelo resto da vida. Na longa conversa com a rede de televisão mexicana, a Televisa, a entrevista divulgada no 2º aniversário da sua surpreendente eleição, Francisco também afirmou que não se importa de ser Papa, mas gostaria de poder sair em Roma anonimamente para comer uma pizza. Disse ele, tenho a sensação de que meu pontificado será curto, 4 ou 5 anos, até 2 ou 3. 2 já se passaram. É uma sensação um tanto estranha, disse ele. Olha o que disse o Papa. Sinto que o Senhor me colocou aqui por um período curto. Francisco, aparentemente bem de saúde, aos 78 anos de idade, disse, compartilho da ideia do que Bento fez. Em 2013, o então Papa Bento XVI se tornou o primeiro líder da Igreja Católica em 600 anos a renunciar ao posto vitalício. Olha o que diz o Papa. No geral, acho que o que o Bento fez tão corajosamente foi abrir caminho para os papas eméritos. Bento não deveria ser considerado uma exceção, mas uma instituição, afirmou Francisco. Ele disse, no entanto, não gostar da ideia de uma aposentadoria automática para os papas como aos 80 anos. Numa entrevista de 17 páginas, Francisco disse ainda que o fato de ser o primeiro Papa da América Latina o incentivou a falar em nome dos migrantes e dos pobres, porque os seus ancestrais
tiveram que trocar a Itália pela Argentina para encontrar trabalho. Aí, disse ele, as pessoas estão sendo descartadas e forçadas a procurar emprego em outros lugares, argumentou Francisco, cuja primeira viagem após a sua eleição foi para a ilha italiana de Lampedusa, para prestar homenagem aos milhares de migrantes que morreram tentando chegar à Europa. Francisco, que já pediu uma maior regulação dos mercados, criticou a injustiça da riqueza, dizendo ser um pecado mortal dar a alguém um salário injusto, ou os ricos se aproveitarem dos pobres. Pois é, gente, é o Papa Francisco sempre com declarações assim bombásticas. Eu não gostaria que ele saísse. Muito bem, nesse momento eu convido-os a ouvirem o Evangelho segundo Mateus. O Evangelho hoje é assim, gente, é capítulo 1, versículo 16. Depois, versículo 18 a 21 e depois o 24a. Ouçamos. Tá bom, minha produtora? Tranquilo aí. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, povo de Deus, façamos aqui uma bem breve reflexão para entendermos que a palavra do Senhor nos faz compreender o jeito, o modo como Deus vai trabalhando a história humana com a história da salvação, preparando assim a chegada do seu Filho entre nós. Através da fé, somente através da fé, é capaz de compreender o jeito de Deus. Em Jesus continua e chega assim ao ápice, ao topo, toda a história de Israel. A sua árvore genealógica apresenta-o como descendente direto de Davi e Abraão. E ele estenderá o reino a todos os homens através da presença e da ação da igreja. Jesus, ele não é apenas o filho da história, dos homens. É o próprio Filho de Deus, o Deus que está conosco. Deus que é amor e que não castiga ninguém. Jesus, ele inicia uma nova história em que todos os homens serão salvos. Toda a humanidade será salva para sempre e por um projeto de Deus que é e sempre foi amor. Por um projeto de Deus, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muito bem, meu povo de Deus. Finalizando mais uma edição do programa Cristo em Família, o povo de Deus. Agradecendo muito a Deus por mais essa oportunidade. Agradecendo a vocês pela paciência. E marcando um novo encontro para a próxima quinta-feira, onde estaremos falando mais um pouco sobre o nosso Senhor. Hoje, a Igreja Católica comemora o dia de São José, homem justo e fiel. São José que foi escolhido por Deus para guardar a sua casa e junto participar com Maria do mistério da nossa redenção. Portanto, São José, rogai por nós. Gente, o meu contato eletrônico é claudio.piranga
claudio.piranga@hotmail.com, claudio.piranga@hotmail.com. Outro aviso aqui é o nosso programa do dia 2 de abril, o primeiro programa de abril, que é a Quinta-feira Santa. Esse programa eu transferi para o dia 3 de abril, portanto a publicação será no dia 3 de abril, Sexta-feira Santa. Eu estou fazendo aqui um programa especial falando só sobre Jesus. Eu gostaria que vocês assistissem na sexta pela manhã. Você vai ter mais espiritualidade. Muito bem, povo de Deus. Fiquem com Deus. Até a próxima quinta, se Deus assim me permitir. A palavra de hoje, ela nos propõe que não existe outro meio de se compreender Deus a não ser pela fé. Portanto, mãos à obra e fiquem com Deus.